Viver Ciência está de volta. Hoje com a presença da mestra em nutrição e doutora em saúde pública Maria do Rosário Gondim Peixoto. E também com a mestranda em nutrição e saúde Rávila Graziani Machado de Souza. Estamos falando de um estudo da UFG que criou um atlas fotográfico de alimentos. Por que é importante saber o que comer e quanto comer? Vamos continuar sabendo, aprendendo sobre este assunto através da reportagem. Para quem trabalha com cozinha, a rotina é essa: conviver com cheiros, consistências e sabores que são a alegria de quem aprecia uma boa comida. O trabalho de um chefe começa desde a escolha dos itens, as combinações e a formatação dos pratos. Tudo para despertar o interesse e o apetite da clientela. Mas como conciliar os prazeres com a saúde? Na maneira geral, hoje em dia, os brasileiros estão se alimentando muito mal. Por essa questão que eu falei, por a questão de rotina, ser muito corrida. Então eles vêm cada dia mais mudando a sua alimentação, buscando a praticidade, então buscam mais os alimentos industrializados que, de uma maneira geral, não são muito saudáveis, porque possuem muito sódio, muitos corantes, conservantes que não são muito saudáveis para o nosso organismo. Então, de uma maneira geral, vem piorando a alimentação do brasileiro. Mas também, de um outro lado, tem muitas pessoas que já estão buscando a melhorar essa qualidade de vida e buscando os hábitos saudáveis. Nós temos 8 grupos de alimentos, então cada grupo de alimentos tem uma quantidade de porção a ser consumida. Mas isso é, em consideração, uma dieta de 2.000 calorias, então não é uma regra para todo mundo. Então, por isso que eu indico ir a um nutricionista para que assim possa fazer as quantidades necessárias. São poucos os brasileiros que decidem procurar ajuda nutricional e os que procuram nem sempre têm a motivação correta. A primeira coisa que uma pessoa vem buscar no nutricionista, ela já chega falando assim que quer mudar seus hábitos alimentares. Por a questão de rotina, ser muito corrida, então a primeira coisa é que eles não sabem o que comer e a hora de comer e qual o melhor alimento assim que seja mais prático e que também seja saudável. E também motivos estéticos, né, que buscam ter um peso saudável, mas também esteticamente bem. O principal foco mesmo das pessoas que buscam um nutricionista é motivo estético mesmo. Depois, segundo plano, é um motivo de saúde. Mas saúde não está só na boa alimentação. Existe uma combinação infalível para o sucesso do tratamento. Algumas dicas fundamentais para ter uma alimentação saudável é, primeiramente, consumir de tudo um pouco, né? Então, a gente sempre fala que restringir alguns alimentos não é o ideal, porque acaba você ficando a sua alimentação muito restrita e você acaba desistindo de ter aquela alimentação saudável. Então você deve consumir frutas, verduras, legumes, leite, derivados, então praticamente todos aqueles grupos que eu falei anteriormente, mas nas porções adequadas. Cada pessoa tem uma porção adequada, então não é uma regra todo mundo as mesmas quantidades. Outra coisa é praticar atividade física, que é fundamental. Então, assim, a gente sempre fala que 80% é alimentação e 30% é atividade física. Então, tá aliada uma à outra. A gente continua com o nosso bate-papo, então. Eu quero saber como se deu o processo de validação dessa percepção dos entrevistados de acordo com os tamanhos e porções que foram estabelecidos. Foram recrutados 90 indivíduos. Esses indivíduos, eles tiveram a oportunidade de estar no laboratório de dietética, cada um com a sua cabine individual, de forma que eles visualizavam apenas o seu alimento. Naquela cabine era oferecido de cada vez uma porção de alimento real em um prato e as 3 fotografias que estão no livro, representativas da porção pequena, média e grande, respectivamente. No entanto, ele deveria escolher, a partir da visualização, qual daquelas fotos representava aquele alimento que ele estava vendo. Nós tínhamos um gabarito, então apenas os pesquisadores conheciam o tamanho das porções que estavam sendo oferecidas e eles tinham um tempo de, no mínimo, 30 segundos, daí por diante era livre, o tempo que eles precisassem, para visualizar aquele alimento e escolher no seu gabarito qual foto que representava aquela porção. Bem, eu quero saber quais foram as outras obras, né, o material
o acervo científico que deu subsídio para a pesquisa, que também serviu de subsídio para essa pesquisa? Lá na própria Faculdade de Nutrição, nós temos um grupo de pesquisadores que em 1996 produziram um registro fotográfico de alimentos e suas porções, em parceria com alguns professores da Unicamp. Essa publicação já tinha sua edição esgotada, então já havia interesse, até a professora Fátima Gil, que fez parte dessa primeira publicação, né, está nessa publicação atual que foi gerada por essa pesquisa, e nós sentimos a necessidade de ampliar, né, as possibilidades com o uso desse instrumento, colocando aspecto relacionado, né, à informação do Guia Alimentar para a população brasileira e colocando também uma série de fotos de tipos de alimentos que são normalmente consumidos e muitas vezes a pessoa não se recorda, não sabe o tipo que é. Por exemplo, alguém chega e fala assim, eu consumi uva. Qual tipo de uva? Então, né, olhando o Atlas, nós vamos perceber que tem uns 5, 6 tipos de uvas no mercado. E propriedades diferentes também, sim, né? Aí que tem a composição química diferente, né? Porque o objetivo final do nutricionista qual é? É fazer o levantamento dos alimentos que ele consome com as suas quantidades exatas para avaliar a composição nutricional, né? Se tem a adequação dos nutrientes da dieta. Agora, em relação aos resultados, houve surpresas quando vocês se depararam com o resultado da pesquisa? Nós ficamos bem felizes porque nós observamos que mais de 50% daquelas pessoas que participaram conseguiram acertar as porções. Esse valor chegou até a 90% de acertos em determinados alimentos. Então isso mostra que as fotografias realmente são representativas desse alimento, que é o nosso objetivo. E esse também é um aspecto inédito, né? Porque as outras publicações que também têm registro fotográfico de alimentos, eles, em sua grande maioria, não foram validados. Simplesmente se tiram as fotos e se faz a publicação, sem esse cuidado prévio de levar para um estúdio e fazer a validação das fotos. Eu quero saber do procedimento de produção dessas fotos, as imagens que ilustram o Atlas, né? Como foi essa captação de imagens? Explique um pouquinho dessa questão da formatação do livro. Nós contamos, né, com um fotógrafo, né, com a colaboração de um fotógrafo profissional que utilizou os recursos necessários, a câmera mais apropriada. Ele, na realidade, praticamente construiu um laboratório, né, fotográfico dentro do laboratório de dietética, um estúdio fotográfico, para garantir a questão da luminosidade, o ângulo de 45 graus, né, todos os alimentos fotografados dentro de um mesmo prato de porcelana branco, para não interferir na hora da percepção, da validação, né, dessas fotografias, desses tipos de alimentos. Ao lado desse prato nós colocamos um referencial, porque todo mundo, ao ver uma colher de sopa, sabe que aquilo é uma colher de sopa e mais ou menos qual é o tamanho. Então nós colocamos utensílios, né, no caso nós colocamos um garfo e uma faca, que também são talheres, né, amplamente conhecidos, do lado dos pratos, e o prato com fundo branco e o fundo da foto cinza, né, para que houvesse um mínimo de interferência na hora dele estar interpretando o tipo de alimento. Outro cuidado que nós tivemos foi tirar as fotografias imediatamente após o preparo, garantindo que essas características sensoriais fossem transmitidas por meio dessa fotografia, principalmente o bife acebolado, né, aquela característica de um bife acebolado suculento. Vocês estão abrindo meu apetite. Vocês estão abrindo meu apetite com essa conversa. A alimentação é linda. É verdade. Agora, a gente falou de alguns desafios que vocês tiveram aqui ao longo da pesquisa, mas eu quero saber qual foi o maior deles durante esse processo. Assim como acho todas as pesquisas no UFG, o primeiro desafio é a questão do recurso, né? Então, estabelecer parcerias para doação de alimentos, para aquisição de alimentos, depois a colaboração de um fotógrafo profissional e agora, né, mais recentemente, o nosso maior desafio foi ter encontrado uma editora para publicação do livro, né? Porque foi um trabalho aí de anos, né, exaustivo, muito assim de recrutamento das pessoas, que também deu muito trabalho, toda uma logística, e nós gostaríamos, né, não gostaríamos desse trabalho ficar engavetado. Queríamos que realmente ele levasse, né, essa contribuição principalmente para os profissionais. E, por fim, nós contamos, né, até procuramos inicialmente a editora da UFG, mas não faz parte atualmente do perfil de publicação da editora, e
após consultar outras editoras aí do mercado da área da saúde, a editora Rubio, né, ela gostou da nossa ideia, comprou a nossa ideia e publicou. Nós publicamos o livro, que é um livro caro, né, porque existe aqui mais de 150 fotos, então um material muito bonito, né, um papel fotográfico, né, então não ficou uma publicação barata. Eu quero falar agora que vocês detalhassem para a gente o acesso, porque ele está acessível para os profissionais da nutrição, mas para o público em geral, ele é acessível também para quem tem curiosidade de acompanhar direitinho como funciona esse processo? Sim, ele está acessível. Hoje, em Goiânia, nós tivemos um lançamento na Livraria Saraiva, no Flamboyant, então todos podem ter acesso por meio da Livraria Saraiva. E também, por meio do site da editora Rubio, também pode ser visualizado, inclusive. Dá para visualizar página por página antes de tê-lo em mãos. Ok, daqui a pouquinho a gente continua, tá? Daqui a pouco, Viver Ciência, aqui no Viver Ciência, as nossas entrevistadas vão responder perguntas, desta vez com a participação de uma especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. Especializar-se significa tornar-se uma pessoa que conhece bastante sobre um determinado assunto. Então, a especialização, ela é uma forma da pessoa ir afunilando e aprofundando conhecimentos sobre uma determinada área. Por exemplo, se eu sou um ortopedista, eu posso ser um especialista em pé, ou um especialista em ombro, ou um especialista em coluna. Então veja, significa que eu conheço ortopedia como um todo, mas sobre o ombro ou sobre a coluna, eu me aprofundei no conhecimento e domino as técnicas de tratamento, de diagnóstico, etc.